Tem gente achando que está numa fase, quando na verdade está num ciclo. Repetição não é acaso, é padrão. E enquanto se chama de dificuldade, o relacionamento vai destruindo por dentro. Porque o espectador ainda chama de fase aquilo que claramente virou rotina abusiva. Porque ele se tornou um dependente emocional e ele tem um medo terrível de ficar sozinho, tem um medo terrível de ser trocado, tem um medo terrível de não encontrar outra pessoa. Em um determinado momento da minha vida, eu acabei vivenciando justamente isso. Eu acabei me tornando essa pessoa da qual hoje eu estou procurando ajudar. Então o que acontece? Ela acaba trazendo prejuízos para ela, perdeu a identidade, se tornou dependente emocional e ela começa a dizer, é só uma fase, é só um momento, logo logo passa. Só que é repetitivo o padrão. Perceba que muitos dos nossos espectadores, e eu quero que eles comentem aqui, se eles já vivenciaram essa história, eles percebem que a pessoa da qual elas estão se relacionando, num determinado momento, essas relações ficam boas, as pessoas ficam boazinhas, ficam legais, elas parecem que se importam conosco, mas de quando em quando acontece um fato, uma circunstância, uma situação e elas estouram, elas voltam ao velho padrão do grito, da ameaça, da intimidação, do xingamento, das ameaças de abandono, das ameaças de rompimento de relações. E como a outra pessoa se tornou dependente emocional, entregou o controle nas mãos dela, nas mãos dessa outra pessoa, ela acaba perdendo a sua identidade. E aí ela se anula. Se anula por quê? Porque, infelizmente, ela tem esse medo terrível de ser abandonada. Se essa é a sua história, escreva "Quero sair do ciclo" aqui nos comentários. Talvez hoje seja o dia de parar de romantizar o que já te quebrou. O ponto da transformação é reconhecer que não se está passando por uma fase ruim, mas sim vivendo dentro de um padrão de dor. Tem gente vivendo pelos 5% bons e se destruindo pelos outros 95%. Quando o abuso é intercalado com carinho, a mente confunde manipulação com afeto. Tem gente vivendo pelos 5% bons e se destruindo pelos outros 95%. Quando o abuso é intercalado com carinho, a mente confunde com manipulação com afeto. Porque o espectador ainda se apega aos raros momentos bons e ignora o padrão de dor? Porque o medo de ficar sozinho é absurdo. O medo de não encontrar outra pessoa que a ame, que a aceite, que faça ela feliz, é terrivelmente absurdo. E ela acredita realmente, nunca vou encontrar outra pessoa. E ela acaba ficando comendo essas migalhas dos 5% e acreditando que um dia essa outra pessoa vai mudar. Acreditando que um dia essa pessoa vai amá-la. Um dia essa pessoa vai vê-la, vai percebê-la, vai cuidar dela como ela gostaria de ser cuidada. Qual o problema? Passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos... 30 anos, 40 anos e nada muda. Eu vi isso no relacionamento dos meus avós. Eu vi isso no meu relacionamento. Passou-se décadas e você realmente acredita, ele vai mudar, ela vai mudar e não muda. O padrão, o ciclo continua. E aí no momento que você toma coragem, falou, eu vou romper agora com esse relacionamento, vem aquela voz na sua cabeça. Mas não é de todo ruim. Tem partes boas. Não é tudo ruim, só que tua mente começa a te enganar, porque é só 5% bom, 95% é uma tragédia e está te prendendo de avançar. E se isso te atingiu, escreva "Eu não mereço migalhas" aqui nos comentários. Já passou da hora de parar de se contentar com tão pouco. O ponto da transformação é entender que a exceção não apaga a regra. Tem gente defendendo o abusador e duvidando da própria dor. Quando alguém justifica quem é o que fere, perdeu o senso da realidade e virou cúmplice do próprio sofrimento. Por que a pessoa ainda protege quem destrói emocionalmente? Porque ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo de não conseguir viver sozinha. O medo de ficar só
é apavorante. O medo de não ter mais alguém que a ame, a aceite, alguém que a faça feliz é terrivelmente apavorante. Isso acontece, nós podemos ver quase todos os dias nos jornais, principalmente aqueles sensacionalistas, de mulheres que estão morrendo, né? O feminicídio. Mulheres que estão morrendo na mão de homens terríveis, narcisistas, abusadores, tóxicos. Isso não é algo que é exceção, já virou comum, já virou o dia a dia de muitas mulheres. Elas acabam, né, ficando com esses, perdoem o tom da palavra, mas com esses vagabundos que deveriam ser denunciados à polícia, deveriam ser presos, e elas continuam com essas pessoas por medo de não conseguir. Muitas vezes essas pessoas são dependentes não só emocionais, mas financeiras, são dependentes de outras coisas, tem coisas ali devendo e elas acabam se tornando uma vítima da própria dependência emocional e ficando nesse perfil de relacionamento. Se isso te fez acordar, escreva "Não sou o escudo de abusador" aqui nos comentários. Chega de proteger o que deveria ter terminado. O ponto da transformação é parar de ser advogado de quem te destruiu. Tem gente esperando a mudança que nunca veio e nunca vai vir. A esperança virou uma prisão, a promessa virou rotina e o tempo está cobrando a conta. Por que a pessoa ainda espera que um abusador mude só porque diz que vai? Porque ela tem esperança de não perder o tempo investido naquele relacionamento. Já foi difícil ela chegar naquele relacionamento, já foi difícil de alguém aceitá-la, porque é isso que está dentro do coração dela. Internamente é isso que ela pensa. Ninguém me ama, essa pessoa me amou. Ninguém me aceitou, essa pessoa me aceitou. Ninguém me quis, essa pessoa me quis. Qual é a grande problemática? Ela cai na mão de narcisistas, é uma vítima fácil, é uma presa fácil para esse perfil de abusadores tóxicos, de pessoas que realmente vão usá-la, manipulá-la, controlá-la, e elas acabam se tornando um bolo de problemas emocionais e acabam se tornando dependentes emocionais, ficando nesse perfil de relacionamento. O medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado é o grande problema aqui nessa questão. Se isso te doeu, escreva "Não espero mais" aqui nos comentários. Esperar demais também é uma forma de se destruir. O ponto da transformação é entender que quem só promete não tem a intenção.